Mais um dia nesse Monte Olimpo e eu me sinto entediado. Vocês acham que só porque eu sou um deus eu não me sinto entediado? Sim! Eu exalo o tédio. Mas hoje é segunda-feira, dia de Historiando com Rodrigo Bastos. Até que enfim vai sair um vídeo nesse canal. Até que enfim vai falar alguma coisa sobre o nosso povo grego. Fica quieta, mulher, que vai começar o vídeo. Fala aí, galera histórica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e hoje estamos aqui para começar a nossa série sobre a Grécia Antiga, o mundo antigo. Vamos falar sobre a formação da Grécia, vamos falar sobre Atenas, Esparta. E antes disso, roda a vinheta que a gente já vai conversar. Gente, eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, porque senão vai ficar grande demais. Então, esse vídeo agora eu vou falar sobre a formação da Grécia. O outro eu vou falar sobre Atenas, o outro eu vou falar sobre Esparta e depois vou falar sobre as guerras que houveram no povo grego, beleza? Então, gente, o território grego começou a ter os primeiros seres humanos 70 mil anos antes de Cristo, mas ali só eram os primeiros povoados ali no Mar Egeu, em volta desse território. O povo que a gente considera grego mesmo, começou a povoar há 2000 anos antes de Cristo, gente. Para você ver, a gente aprende tanto a história dos gregos no nosso tempo atual. A gente vê aí o Percy Jackson, na minha época eram os Cavaleiros do Zodíaco que a gente assistia, a gente sempre tem o contato com a cultura grega. Mas se você for ver a nossa própria história do Brasil, os indígenas, a gente não aprende nada, né? A gente não vê estátuas de indígena, a gente só vê lá os peladão nos parques lá, que é as estátuas da Grécia Antiga. Por um bando de índio que andava sem roupa, você tem que aprender de um bando de deuses que andavam sem roupa, desnudos. Isso sim que vocês têm que aprender. Continue estudando aí a Grécia Antiga. Continua aí o vídeo. Pra gente entender os povos, gente, a gente tem que entender a geografia do lugar. Ali, em volta do Mar Egeu, era muito montanhoso. E se a pessoa não visse montanhas, ela ia ver mar. Então, a localidade ali da Grécia é uma localidade ilhada. É uma ilha cheia de montanhas e em volta mar, apenas o Mar Egeu. O solo era péssimo para qualquer tipo de plantio. Podia plantar alguma coisa, mas não era a melhor coisa ali do território. Então, o que eles aproveitavam? Eles aproveitavam o mar, gente. Então, pesca, eles faziam viagens marítimas ali para a Ásia Menor, a atual Turquia. Era essa localidade que a gente está conversando. E nesse território, gente, tinha diversos povos, só que um não vivia ou conhecia o outro. Por quê? Era muito difícil fazer viagens pelo fato da localidade ser montanhosa. Então, cada povo tinha seu costume. E por que a gente não pode falar que a Grécia Antiga era um país? Primeiramente porque não tinha fronteira delimitada para ser um país. Era um mundo grego, onde cada um tinha um costume parecido, cada um falava a mesma língua. Então por isso a gente fala que é um mundo grego e não um país, porque era parecido, gente. É que nem a gente vai falar América Latina. América Latina tem Argentina, tem Peru, tem Brasil. Cada um tem costumes parecidos, mas não são o mesmo país, não são o mesmo território. Cada um tem suas culturas diferentes, às vezes as suas línguas diferentes, mas todos são denominados latinos. É a mesma coisa que acontece no mundo grego nessa época. Cada um tinha seus costumes,
parecidos, falavam a mesma língua, mas não eram o mesmo povo. Para vocês terem uma ideia de como eles não tinham noção de povos, da localidade, de que eles eram uma nação, o território grego não era chamado de Grécia, era chamado de Hélade. E a linguagem não era o grego, era heleno. Era assim que eles autodenominavam o seu território e sua língua. E aí vai passando o tempo, gente, e vai chegando cada vez mais povos, cada vez mais povos. E um povo muito conhecido eram os aqueus, mais conhecidos como micenos. E quando eles chegam no território grego, eles percebem que há uma predominância, uma liderança de todos aqueles povos, que era o povo de Creta. Eles eram um povo muito violento, eles gostavam de conquistar territórios gregos, pegar aquela população que vivia naquele território e matá-los. Então, quando os micenos viraram praticamente escravos, surge a lenda do Minotauro. Lembra, gente, que a gente fez um vídeo sobre mitologia grega, sobre o Minotauro e o Teseu? É nessa época que a gente está conversando, porque tinha um palácio enorme, Creta, e existia a lenda que o povo de Creta conquistava territórios, pegava os gregos e dava para esse Minotauro comer, até que surge o herói Teseu e derrota o Minotauro, e aí acaba o fim da escravidão dos outros povos gregos pelo território de Creta. Foi o que aconteceu, os gregos se uniram para acabar com a supremacia de Creta, gente. E aí eles fazem um mito para deixar um pouco mais grandioso, dar medo nas criancinhas, né, gente? Para falar, olha, se você não se comportar, eu vou mandar você pro Minotauro comer, essas coisas. Acontecia isso na Grécia. Mesmo derrotando os cretenses, gente, eles perceberam que convivendo com aquele povo de Creta, mesmo como escravos, os micenos e os povos que se uniram com os micenos para derrotar o despotismo de Creta, eles perceberam que eles se influenciaram da cultura e eles se beneficiaram da cultura de Creta, que tanto que essa cultura ficou conhecida como cultura cretomicênica, que é a união da cultura de Creta com a cultura de Micenas. Após isso, chega dois novos grupos de pessoas na região do Mar Egeu. Eram os eólios e os jônios, gente. Então, agora se formou três grupos com a derrota de Creta: os aqueus, os micenos, os eólios e os jônios. Agora três grupos vivem na região do Mar Egeu. Quando se formam esse grupo, que era 1200 anos antes de Cristo, surge uma guerra que é muito conhecida, muito reproduzida, que era a Guerra de Troia, gente. A Guerra de Troia eles colocaram dentro da mitologia, mas a lenda diz que realmente aconteceu a Guerra de Troia. Pela mitologia, o que aconteceu? Paris ficou incumbido de dar nota a mulheres. Era um concurso de beleza na Grécia, e ele dava nota, ele era o jurado. E Afrodite pede a ele que dê uma nota máxima para que ela ganhasse esse concurso. Em troca, ela traria a mulher mais bonita para Paris. E ele dá a nota mais alta a Afrodite. Só que, quando acaba o concurso, ele não aceita esperar. Então, ele vai e sequestra a esposa do rei Menelau, Helena. E aí começa a Guerra de Troia. Aí o rei Agamenon ajuda o Menelau na batalha entre gregos e troianos. Surgem alguns heróis muito conhecidos, que é o Aquiles e o Heitor, calcanhar de Aquiles, esse mesmo, gente, que foi interpretado pelo Brad Pitt, que todo mundo conhece, o filme, exatamente. E acaba com o cavalo de Troia. O que acontece? Os gregos, eles pegam, como Troia era conhecido por ter muitos cavalos, eles fazem um cavalo gigante e dá de presente, falando: ah, vocês são bons, vocês conseguem derrotar a gente, então toma esse presente e vamos recuar.
o que acontece é que quando eles colocam dentro da fortaleza de Troia, sai um monte de gregos e derrota os troianos. E aí os gregos vencem a batalha de Troia. O que realmente aconteceu, pela lenda, é que Troia tinha uma fortaleza enorme que os gregos não conseguiam adentrar. Então, para conseguir entrar dentro dessa fortaleza, para derrotar os troianos, eles fazem esse cavalo, pelo fato de Troia serem conhecidos por terem belos cavalos, e dão eles de presente. E dentro desse cavalo de madeira tinha vários gregos que ali adentram dentro da fortaleza e conseguem derrotar Troia. Troia, gente, ficou muito reproduzida pelos livros Ilíada e Odisseia, de um autor chamado Homero. É muito conhecido esse nome. Ele faz essa história 400 anos depois da lenda da Guerra de Troia. Então a gente vê que ele modifica, ele coloca algumas coisas ficcionais, ele aumenta demais a lenda, que a gente nem sabe se realmente existiu essa Guerra de Troia. Mas como a história é algo produzida depois, aí ele dá uma aumentada, dá uma ficcionada no negócio para tornar essa história grandíssima e para que ela seja reproduzida sempre depois e conhecida por outros povos e pela grandeza do povo que ali estava se formando no território grego, gente. Esse grupo que se formou entre os aqueus, entre os jônios e os eólios, eles faziam muito negócio com a ilha de Creta e com a Ásia Menor. Eles eram muito influenciados pela cultura de Creta, como a gente já conversou, e pela Ásia Menor, que era a Turquia. Atualmente é a Turquia. A gente vê que eles eram influenciados pelo fato de eles cultivarem grandes palácios. Onde essa cultura vem? Da Turquia, da Ásia Menor, de ter grandes palácios para proteger o seu governante. Só que o que acontece? Anos depois de tudo isso, vem outro grupo. E esse grupo era muito violento, era conhecido como ser corsários, ladrões, saqueadores, nômades, um povo nômade, chamado dórios. Eles conseguiram estudar e criar e ver como fundir o ferro, a metalurgia. Então as primeiras espadas de ferro foram formados pelos dórios, e aí eles vão conquistando territórios até que chega ali no Mar Egeu. E quando chegam ali, eles conquistam todos os territórios da Grécia. Eles eram muito astutos, muito inteligentes, então com suas estratégias eles praticamente dominaram o território grego inteirinho. Então essa cultura de ter grandes palácios, construir palácios, vai diminuindo. A cultura de Creta, a cultura da Ásia Menor vai se diminuindo pelo fato de os dórios aplicarem sua cultura pesadamente nesses povos submetidos a eles. E aí o que acontece, gente? Quem estava vivendo ali, quem já tinha os seus negócios, a sua cultura, já tinha ali uma família, onde tinha terra própria para cultivo, que era muito difícil porque a terra do território grego era seca, os dórios conquistavam, pegavam e falavam: ó, vai embora, você se vira aí fora aí do Mar Egeu. Então esse povo que ia saindo desses territórios ia viajando para os territórios já inóspitos, que ninguém tinha povoado ainda. Isso é conhecido como primeira diáspora grega, gente, porque ali vai se povoando outros territórios além do centro da Grécia. Então, perto do Mar Egeu, no leste, perto da Ásia Menor, ali na Turquia. Então é muito importante essa primeira diáspora, e vocês vão ver durante essa explicação que eu estou fazendo. Vocês vão falar: mas Rodrigo, por que o solo é infértil se é rodeado no mar? O mar não irriga o solo e torna ele fértil? Gente, além do mar ser um mar salgado, esse mar, ele não irriga esse solo pelo fato do território grego ser uma montanha. Ele é rodeado aqui.
o mar é embaixo e a Grécia é aqui em cima. Então por isso que o solo era infértil e por isso que eles preferiam muito mais mexer com pescas do que com a própria agricultura, porque o solo era muito infértil, era seco e o pouco do solo fértil que tinha eles cultivavam. Agora voltando ali pelos Dórios, como ele expulsou e teve várias diásporas, ficou poucas pessoas que realmente viviam dentro dessa comunidade dos Dórios, gente. Eles só compartilhavam consigo mesmo. E dentro dessa comunidade, eles dividiam tudo. Sim, gente, tudinho. Eles tinham as mesmas roupas, eles comiam a mesma comida, bebiam os mesmos vinhos. Aí você vai falar, Rodrigo, não tinha respeito nessas tribos? Sim, tinha uma hierarquia. Os mais velhos eram os mais respeitados e tinham as comidas melhores, as roupas melhores, mas eram iguais, gente. Não tinha que nem hoje, Nike, Puma, não tinha marcas para distinguir. Eram roupas melhores, mas eram iguais. Todo mundo se vestia igualmente. Mas eles dividiam não é porque eles eram bonzinhos, não, que eles pensavam um no outro, porque não tinham nada para dividir, gente. Aqueles que eles conseguiam é porque eles produziam. Se eles tinham comida é porque eles iam lá pescar. Se eles tinham alguma coisa que provinha do solo é porque eles tinham que fazer agricultura. Então, gente, era tudo produzido, por isso que eles dividiam. E aí, gente, vai se formando muitas tribos dentro dessa comunidade, que é chamado de guenos. E essas tribos, conforme vão se unindo, vai se formando uma sociedade chamada sociedade gentílica. Não é porque eles eram carinhosos, gentis, alegres, não, é só um nome mesmo para representar esse povo, povo gentílico. Daí veio o conceito de viver em harmonia, gente. A harmonia é criada pela deusa da concórdia, filha da Afrodite com o deus da guerra Ares. Então a harmonia surge da guerra, da raiva, do ódio, juntada com o amor, a paixão, o calor. Juntando os dois forma a deusa da harmonia. Então a harmonia, para ter a harmonia segundo os gregos, você precisa ter passado pelo estado primitivo, pela guerra, pelo ódio. Depois você conhece o amor, a paixão, o carinho, e juntando os dois forma a harmonia. Só que vai se passando o tempo, eles vão se reunindo, eles comem tudo junto, os povos comem juntos, gente, conversam, até um momento que eles percebem que a comida e o vinho não vai dar para todo mundo, começa a faltar. E aí eles começam a pensar, precisa ter um critério de divisão. E aí o critério era, os mais velhos, que estavam ali mais tempo na terra, ok, vão ter comida, vão ter vinho. Os mais novos, que se virem. Então começa a vir o conceito de propriedade privada. Isso é meu. Isso aqui, se você quiser, você vai lá conquistar, você vai lá. Então a divisão que tinha igualitária some. E aí o que é meu, o que é seu, começa a surgir o conceito da propriedade privada, gente. E aí acontece a segunda diáspora com isso, a segunda diáspora grega, gente. Porque esse povo sabia que se ficasse ali não ia conseguir nada, não ia conseguir comida, não ia conseguir vinho. Então eles tinham que sair desse território. Eles começam a fazer viagens marítimas e ali haviam gregos que iam até pela atual Espanha. E olha só, gente, é bem legal vocês anotarem isso. Eles vão para a Itália. Gente, Roma se formou 753 anos antes de Cristo, em plena segunda diáspora grega. Então Roma se forma por causa que gregos vão até a Itália. Então Roma, a cultura italiana, é altamente influenciada pelos primeiros gregos que se formaram ali no território do Mar Egeu. Aí, gente, lembra que quando eu falei no vídeo aqui que com os Dórios acabou as relações entre a Ásia Menor, entre a ilha de Creta, pelo fato deles imporem a sua cultura? Esse povo que ficou, que começou a ter a ideia da propriedade privada, eles começaram a pensar, caramba, eu tenho peixe, eu tenho vinho, eu quero alguma coisa a mais que isso.
Então a gente pode vender, a gente pode fazer escambo, trocas com outros territórios. Aí eles lembram dessas pessoas que teve a diáspora, eles lembram desses parentes que saíram do território à procura de condições melhores, de algo melhor, de territórios para eles próprios, propriedade privada, a gente lembra, e começa a falar: o que que tem aí? Ah, aqui tem arroz. Ah, eu tenho peixe, então vamos trocar? Vamos. E aí começa os negócios, comércio, gente, venda e compra, trocas para conseguir condições melhores, dinheiro, gente. E com esse comércio, gente, eles começam a pensar: meus antigos parentes estão lá, em outros territórios. E se a gente unisse todos esses que saíram do nosso território, todos esses que se debandaram, se unir em um território só? Porque a gente está em harmonia, está fazendo negócio, comércio. Porque se a gente unir num território só, a gente tem muito mais a agregar. Aí, gente, ao invés de eles começarem a construir muralhas para proteger o rei, só um ser, eles pensam: vamos construir muralhas em volta ao território. Então, gente, começa daí surgir as fronteiras desse território. Aí começa a formar um país, Grécia, os gregos, porque ali eles tornaram conscientes que eles tinham um povo, que os mesmos povos debandados poderiam ser considerados gregos pelo fato de já terem vivido no território. E para finalizar o vídeo, gente, eles têm agora a conscientização da propriedade privada. Ah, eu tenho a minha casa, só que essa rua, esse lugar que passa em frente à minha casa, não é minha e nem é do vizinho. Gente, com isso vem a conscientização de propriedade pública, gente. O que é público, o que é privado? O meu território que eu vivo com a minha família é minha, mas a rua é de todo mundo pode usar, todo mundo pode passar. Aquele território, aquele lugar, o bairro, gente, olha só, pode usufruir todo mundo que vive naquele bairro, aquela rua, porque não é de ninguém, não é do meu vizinho e nem é meu. Então olha só, ideia de propriedade privada, ideia de propriedade pública. Aí, com isso, com essa ideia, eles pensam: vamos ser autossuficientes. Esse território aqui, que está aqui, vai ser autossuficiente, vai ter um governo próprio e vai ser grande por si próprio, não vai depender do outro território. Apesar de que a constituição de todos esses territórios vai formar um país. E aí surge o conceito de polis, cidades e estados, que tem governo próprio, governadoria, gente, propriedade privada, propriedade pública. Daí surgem as primeiras ideias de política, gente. Tá vendo? Ali surge o país Grécia, com suas diversas polis, gente, cidade e estados. Daí forma a civilização grega. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter outros vídeos, como eu disse no começo, sobre Atenas, Esparta, guerras gregas. Mas esse aqui só foi para explicar como surgiu a civilização grega, como esse começo influencia tantas outras coisas que a gente vai estudar juntos daqui pra frente. Se vocês gostaram, deixa seu like, que vocês ajudam a divulgar o vídeo, divulgar o canal. Se você caiu de paraquedas, se inscreve aqui, gente. Participa da nossa família histórica, porque a gente está fazendo história juntos aqui no YouTube. E também tem meu Instagram, Historiador Bastos. Participa lá, gente, que outros conhecimentos que eu não estou passando ainda, porque não chegou o momento para colocar aqui no YouTube, eu estou colocando lá várias enquetes, vocês participam, eu converso com vocês. Então me segue lá que tá bem legal. Então, um grande abraço, fiquem em paz e se superem sempre, gente. Tamo junto, até mais, galera.